Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês recebam essa videoaula bem, tá? Essa é a nossa 16ª videoaula. O que eu vou falar hoje está na página 124 e 125 do seu livro de história, e eu vou falar sobre o início da empresa, da indústria de cana-de-açúcar aqui no Brasil. É, Para você entender melhor essa videoaula, é legal que você vá lá na 14ª videoaula, 2 aulas para trás, e assista ela de novo, falando sobre a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Tá? Por que disso? Porque tudo isso é um processo muito ligado. Tá? Os portugueses, como eu já falei, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles não tinham pretensões de criar plantação de nada. Então, por que eles plantaram, professor Ricardo? Por que eles vieram e ocuparam o Brasil, colonizaram? Porque eles tinham medo que outras nações europeias, como franceses e ingleses, dominassem o território brasileiro. Então, eles dividem o Brasil em capitanias hereditárias e trazem para cá a cana-de-açúcar. Tá? A cana-de-açúcar que era já explorado pelos próprios portugueses nas ilhas de Madeira e nas ilhas de Açores. Tá? Ilhas de Madeira e Açores, ali pertinho de Portugal. Dá uma olhadinha aí no mapa. Bom, a cana-de-açúcar, além de já ser uma plantação conhecida e a produção de açúcar já ser uma produção bastante, como é que eu vou dizer, que os portugueses tinham bastante tecnologia, ela tinha uma grande vantagem. Ela era um produto, o açúcar era um produto muito caro na Europa. Para vocês terem uma ideia, tem um quadro aí na página 124, aí do lado da imagem do engenho de São Jorge dos Erasmos, um quadro aí chamado assim, Açúcar, artigo de luxo, falando de como o açúcar era um produto raro, caro e de ostentação para os portugueses no século XVI, no século XVII. Por isso, esse produto era muito valorizado na Europa. Além disso, a ideia dos portugueses de trazerem o açúcar para cá é que ele evitava que a população que viesse para o Brasil acabasse criando uma agricultura de subsistência. Tá? Essa agricultura, só a agricultura de subsistência, cortaria o laço entre Brasil e Portugal, porque todo mundo ia produzir sua vida aqui no Brasil e ia falar dane-se Portugal, e não, obviamente não era isso que os portugueses queriam. Além disso, o litoral brasileiro, principalmente o Nordeste, mas aqui no estado de São Paulo também, no litoral paulista, São Vicente, Santos, tinham um clima muito bom, quente, úmido, tá? Um solo muito bom para plantar cana-de-açúcar, aliás, para plantar qualquer coisa. Isso vai fazer com que a cana-de-açúcar prospere aqui no Brasil. Tá? Por isso, os portugueses, além de dividir o território em capitanias hereditárias, além de trazer as mudas de cana-de-açúcar para cá, eles também arrumaram financiamento, tá? Ou seja, dinheiro com investidores internacionais, principalmente italianos e flamengos. Deixa eu te falar um pouquinho sobre os flamengos. Flamengo originalmente não é um clube de futebol, claro que não, tá? Eram as pessoas que viviam na região de Flandres, que atualmente fica na Bélgica. Então, Flamengo, naquele momento, era quem vinha da Bélgica. Os flamengos e os italianos, sabendo do dinheiro que o açúcar poderia render, eles rapidamente financiaram a construção de engenhos de cana-de-açúcar. Professor, o que é um engenho de cana-de-açúcar? Eu vou falar bastante nas próximas videoaulas sobre os engenhos da cana-de-açúcar, mas hoje eu vou te explicar bem rapidamente. O engenho era o local onde pegava-se a cana, moía-se e fazia ela virar açúcar. Ela seria o avô da usina da cana-de-açúcar atual. Tá? E esses engenhos, eles eram todos de madeira, não existiam fábricas com coisas de ferro, de metal e de maquinário, nada disso existia na época.
mas eles eram muito caros, muito demorados para serem construídos, por isso precisava de muito dinheiro. Mas depois que era feito, ele era altamente lucrativo. Por isso, italianos e flamengos investem pesadamente nos engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil. E, além dos engenhos, é importante que você entenda que a América Portuguesa, que é o Brasil, já falei sobre isso com vocês, ele traz para cá um monte de portugueses que não terão dinheiro para montar engenhos, mas terão dinheiro para montar fazendas de cana-de-açúcar, as famosas sesmarias. Presta atenção na palavra aí, ó, sesmaria. Olha como eu estou escrevendo na palavra para você. Não tem nada a ver com seis Marias, não. O número 6 e Marias, não. Sesmaria é um pedaço de terra arrendado no qual a pessoa que arrendou planta a cana-de-açúcar e depois entrega essa cana-de-açúcar para moer num engenho de alguém, normalmente do capitão donatário, do chefe daquela região. E essa pessoa que plantou essa cana-de-açúcar, obviamente, ganhava um bocado de dinheiro com isso, tá? Só que plantar cana-de-açúcar também não era barato, como não é barato hoje. Né? Não é qualquer um que tem um pedaço de terra e fala, eu vou plantar alguma coisa aqui. Você tem que comprar. No caso da cana, tinha que comprar as mudas, tinha que limpar o terreno, né? Cortar o mato e tudo mais. Demorava muito tempo, aproximadamente um ano, às vezes até mais, entre começo do processo e a cana já está grande para ser cortada, colhida e tudo mais. E aí essa pessoa tinha que ter esse investimento inicial, que era alto. Se ela conseguisse passar dessa fase, a chance dela ganhar dinheiro era grande. Mas se ela não conseguisse, ela quebrava por aí, como a maioria, inclusive, quebrou. Tá bom? Eu acho que é isso. Além desse detalhe, eu acho que é importante eu falar da palavra cabedal. Cabedal é o patrimônio, ou seja, o recurso financeiro, o dinheiro que a pessoa tem. E a palavra fazenda. A gente usa a palavra fazenda sempre em dois sentidos. O primeiro sentido é o óbvio, é um pedaço de terra que é produzido, então fazenda de gado, fazenda de açúcar, fazenda de arroz, qualquer coisa assim. E o outro sentido é como se fosse um dinheiro, recurso do Estado. O tesouro do Estado, os impostos e tudo mais, a gente chama de fazenda pública, tesouro do Estado português no caso aí. Bom, eu acho que é isso, tá? Na próxima aula eu já vou falar sobre o engenho, sobre a estrutura do engenho, essa peça fundamental para a gente entender a história do Brasil, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que até o final de setembro a gente comece o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido, professor? É quando você faz um pouco de dias na escola, outro pouco você fica em casa. Isso vai acontecer? Não sei. Não tenho nem ideia. Tá? Aliás, eu gostaria de falar uma outra coisa. Os alunos estão sempre me perguntando sobre as notas e vocês sabem que vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Tá? Eu não sei como será. Vai ser aprovação automática, todo mundo vai passar de ano, vai ter uma prova no final do ano? Não tenho ideia sobre isso. Aliás, nesse momento, nenhum professor da rede municipal tem. Tá bom? É isso. Beijão, tô morrendo de saudades, até mais.